A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É com muita alegria no coração, muita paz na minha alma, que eu gostaria de transmitir este curso, embora as tribulações sejam não poucas. Deus, pela sua misericórdia, pela sua justiça, pelo seu grande amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus Cristo é o nosso fator preponderante que estabelece a nossa fé. A nossa fé está nele, firmada nele e para sempre nele. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que este curso seja de grande bênção para todos aqueles que estão participando dele. É uma grande satisfação, uma grata satisfação poder voltar a ministrar estes cursos. Às vezes eu dou o curso grátis, ministro o curso grátis para poder alcançar os corações avarentos. Eu ministro esse curso grátis não é para alcançar as pessoas que não têm dinheiro, é para alcançar as pessoas que têm coração avarento. E quando eu coloco os cursos pagos, essas pessoas avarentas entram e dizem, mas tem que pagar, mas tem que pagar. Então eu tenho que abrir este curso, aproveitando que os avarentos estão aí, eles não gostam de pagar nada, mas eles pagam R$800 quando vão num restaurante, eles pagam R$1.500 quando vão num show, mas eles não querem pagar absolutamente nada para aprender a palavra. E alguns entram nessa história, estão nessa conversa fiada e diz, tudo de graça que você recebeu, então você tem que te dar de graça. Mas poucos sabem que Jesus está falando ali da primeira comissão. E além dele falar da primeira comissão, lá na frente, na segunda comissão em Lucas, já no capítulo 22 em diante, ele fala de novo para a segunda comissão. E na segunda comissão, ele muda a primeira palavra. Mas o texto mesmo que gostaria de dizer o Senhor Jesus, quando ele disse, quando o Senhor Jesus disse, dai de graça o que de graça receber, não foi uma ordem para você dar de graça o que de graça você receberia. O que ele estava dizendo era um desafio a você a dar de graça o que por acaso você recebe de graça. Eu gostaria de saber o que é que você recebeu de graça. Por exemplo, o ensino que eu tenho dado para vocês, eu não recebi de graça. Eu passei muitos e muitos anos pagando as escolas, os professores, aqueles que me ensinavam a palavra de Deus. O médico, quando vai fazer a consulta, ele te cobra. O arquiteto, quando vai fazer, desenhar e estabelecer a sua casa, ele te cobra. O construtor da sua casa te cobra. O transportador que te leva da tua casa para o teu emprego, ele te cobra. Todos os profissionais te cobram. Por que os pregadores não podem cobrar? Eu mesmo não cobro. Eu cobro meus seminários, todos os meus seminários. Quando eu vou pregar, eu vou lá e eu fico na dispensação daquele que me convidou. E muitas vezes eles são infiéis. Mais infiéis são os pastores, os líderes que convidam muitas pessoas para pregar e a mentalidade deles é essa. Dá de graça o que de graça receber. Mas me diga uma coisa, o que você recebeu de graça até hoje? O que é que você recebeu de graça? Até o teu sofrimento, por exemplo, quando alguém te dá uma cesta básica, você não recebeu a cesta básica de graça. Você pagou o sofrimento, pagou a necessidade, pagou com a sua necessidade o seu sofrimento. Você sofreu para receber, para ter, para receber aquilo que você está recebendo, aparentemente, você está recebendo de graça. E eu gostaria que você compreendesse que ao receber de graça esse curso, eu estou dizendo para você, estou dando de graça porque você é avarento. Não são todos, mas 90%. Para não dizer 99,9%, eu estou dizendo essas palavras. Então, dito estas palavras, então eu abro este seminário em nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo para vocês o fruto
fruto do meu labor, o fruto do meu trabalho e o fruto do trabalho da equipe que está por detrás de tudo isso. Eles estão muito longe de mim, eu estou aqui na Califórnia, a equipe está toda espalhada em vários lugares do planeta e você que está assistindo está sendo beneficiado. Você pode entrar no link aí, os que estão me ajudando podem colocar o link da apostila. Esta aqui é a apostila. O curso é grátis, absolutamente grátis. Você está fazendo grátis. Mas a apostila, esse aqui é um preço que você tem que pagar. E a apostila está realmente uma bênção. A apostila está uma bênção. A apostila se compõe de 60 páginas. 60 páginas, cara. 60 páginas. Muito bem preparada e muito bem feita. Então, eu gostaria que vocês, que já têm a apostila, abrissem na página 3. E os que não têm a apostila, abram a sua Bíblia aí no texto de Gênesis, capítulo 1, capítulo 22, verso 1, Gênesis capítulo 22, verso 1, verso 7 e o verso 11. Então, veja lá conosco, para que você possa entender o texto. Vamos então ao texto de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua... Gênesis capítulo 22. Aí na sua apostila, se você tem a apostila, você vai encontrar o primeiro ponto. Abraão, depois de ser chamado, recebeu a incumbência de abençoar todas as famílias da terra. Depois, no segundo ponto, você tem Abraão se tornou um investidor no reino espiritual. Tire esse a ser aí que está fora da realidade aí. Número 3, o desenvolvimento do curso. Na apostila, eu coloco primeiro o esboço. Logo na primeira página, logo na terceira página e na quarta página, você tem aí o esboço. O esboço. Primeira, que é a página 3 da apostila. Página 3. E na página 4, eu começo o mesmo esboço desenvolvido. Todo o esboço desenvolvido. Aí vem a página 6, a introdução, porque Hebreus 7 e 8 a 10 revela que o primeiro investimento de Abraão alcançou a sua terceira geração. Por quê? Aí o terceiro ponto, Abraão, depois de ser chamado, recebeu uma incumbência de abençoar todas as famílias da terra, página 6. Página 7, Abraão se tornou um investidor no reino do mundo espiritual. Aí você tem, vai à página 8, vai à página 9, todo o desenvolvimento, vem à página 10. E depois a página 11, letra C, Abraão investiu em Isaac. Abraão investiu em Isaac. Depois você tem aí, ponto 4, Isaac foi digno. Página 12, desenvolve. Letra D, Abraão investiu em Jacó. Abraão investiu em Jacó. Abraão investiu em Jacó. Depois, você tem ponto 4, por causa da profanação de Esaú, Deus privou Esaú da graça e entregou a porção dobrada para Jacó. Ponto 5, Jacó herdou Léia, herdou Raquel. Vem desenvolvimento. Depois, letra E, Abraão investiu nos filhos de Quetura. Abraão investiu nos filhos de Quetura. Este curso, ele será um divisor de águas no que corresponde à sua vida familiar, naquilo que você convive com os seus próprios pensamentos, aquilo que você clama, aquilo que você ora, aquilo que você se preocupa.
aquilo que você está vivendo muitas vezes dentro de você mesmo, lá no demiurgo das suas ideias. O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu deixarei para os meus filhos? Então, a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Os pais entesouram para os filhos. E o que você deixará para os seus filhos, para as suas próximas gerações? Abraão, ele conviveu com essa realidade, ele conviveu com essa pergunta que vivia dentro dele. Então, Abraão, veja aqui, Abraão, ele se preocupou com quatro importantes pessoas da sua vida. Ele se importou, primeiro ele se importou com Isaac, ele se importou com Jacó, e ele se importou com os filhos de Quetura. E por último aqui colocando, mas na verdade é o primeiro, ele se importou com Levi. Ele se importou com Levi. E a princípio, quando vocês começam a estudar e percebem que dentro dessas gerações, você vai encontrar um homem que tinha um coração sensível. Um homem que tinha um coração sensível. Olha isso aqui. Um coração sensível para Deus. Ele ouvia Deus. Também ele tinha um coração sensível para com os anjos. Ele tinha um coração sensível para com o que os anjos falavam. Aquilo que os anjos falavam, ele tinha um coração sensível. Eu queria que vocês observassem essa sensibilidade de Abraão. No capítulo 22, verso 1, 7 e 11, nós vemos essa sensibilidade de Abraão, que é a sensibilidade que nós, infelizmente, não temos. Veja o capítulo 22. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Deus falando com Abraão. E quando Deus fala com Abraão, o que nós vemos aqui? A sensibilidade de Abraão. Quando Abraão responde, capítulo 22, verso 1 do seu texto de Gênesis, capítulo 22, verso 1, pôs a prova, Deus está pondo a prova, Abraão! Então ele responde imediatamente, eis-me aqui. A sensibilidade para com Deus, a sensibilidade para com Deus. Capítulo 22, versículo 7. Então falou Isaque a seu pai, Abraão, meu pai! E respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, estou aqui, meu filho. Então a sensibilidade para com o clamor do seu filho. A sensibilidade para com o clamor dos seus filhos. Veja isso aqui. A sensibilidade para o clamor dos seus filhos. E por último, no capítulo 22, aleluias, oh glória a Deus. Verso 11, mas o anjo de Jeová, o Senhor, bradou Deus do céu, dizendo-lhe, Abraão, Abraão. O anjo, veja só, no versículo 1, ele fala Abraão, no verso 7 ele diz meu pai, e no verso 11 o anjo fala duas vezes, Abraão, 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 Abraão. Olha só que coisa tremenda, meus amados irmãos. E ele responde, eis-me aqui. Então essa mensagem que nós estamos lendo no texto fala da sua sensibilidade para com que ele ouve dos anjos, a sensibilidade para que ele ouve, para quando ele ouve Deus falar, e depois a sua sensibilidade quando ele ouve o seu filho falar. O seu filho falar. Então, essa verdade que eu estou mostrando para vocês é o início desta nossa classe, mostrando qual a sensibilidade que nós temos tido no nosso coração em relação às necessidades dos nossos
filhos e que eles vão enfrentar depois da sua partida desta vida, depois que você partir desta vida. Então essa é a preocupação que vai no coração de muitos pais, mas também tem uma resposta muito triste na maioria deles. Qual é a resposta triste? É que eles vão dizer: não consegui entesourar para os meus filhos. Meus filhos vão ter que estudar na universidade, meus filhos vão ter que lutar por si mesmos, meus filhos vão ter que lutar, eles vão ter que batalhar para conseguir o que eles deverão conseguir. Os meus filhos vão chorar o mesmo choro que eu chorei para alcançar alguma coisa nesta vida. Talvez você tenha tido este problema. Este seminário é para resolver isso na sua vida. Este seminário é para abençoar a sua vida neste quesito, nesta questão. É muito importante que você saiba a resposta para essas perguntas que vão lá no profundo do seu coração. Então, eu fiz essa apostila com muito carinho, trabalhei nela muitas e muitas horas para que você tivesse o privilégio de alcançar, né, esse prazer de ter o conhecimento profundo de Deus e da sua palavra. Então vamos lá. Dentro dessa introdução, nós temos uma pergunta. Por que Hebreus 7, 8 a 10 revela que o primeiro investimento de Abraão alcançou a sua terceira geração? Então eu falei aqui, que eu mostrei para vocês aqui nesse nosso quadro, eu coloquei aqui coloquei Jacó, coloquei os filhos de Quetura, os filhos de Quetura, mas eu quero chamar a atenção para um ponto importante, que é Levi, que Levi representa a primeira preocupação de Deus através da vida de Abraão. Levi. Mas Levi foi a quarta geração depois de Tera, a terceira geração de Abraão. Por que a princípio a Bíblia dá a entender bem claramente que a primeira preocupação de Abraão foi com Levi? Abraão, depois de ser chamado, recebeu uma incumbência de abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Ele teve uma incumbência, a incumbência dele era abençoar todas as famílias da terra. Esse é o princípio de bênção para a vida dele. Abençoar todas as famílias da terra. Eu quero colocar aqui esse ponto aqui. Nós temos aqui, agora, um triângulo. Nós temos aqui Jafé, nós temos Sem e nós temos Cã. Jafé. Então as nações, o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo, né? Do qual o Brasil em grande parte faz parte. O terceiro mundo, Brasil em grande parte. A África, quase na sua grande maioria, terceiro mundo, né? E vários outros países. Então, as ilhas, juntamente com Israel e parte dos árabes, porque parte dos árabes vive o terceiro mundo, e uma pequenina parte dos árabes, por uma razão muito simples, por causa de Quetura, vive a abundância. Olha só que coisa tremenda, meus irmãos, que nós temos que estudar. Tantas coisas que nós estamos vivendo hoje no mundo, resultado de princípios tremendos, bíblicos. Você que está aí me assistindo no Instagram, você que está me assistindo aqui no Face agora, e você que está me assistindo também no YouTube. Ainda não estou transmitindo ao vivo, mas será transmitido hoje à noite, se Deus assim permitir. Será feita a transmissão através do YouTube, escute bem o que eu estou dizendo. Então, nós estamos entrando em todas as redes para que você possa ser abençoado. Em que nós estamos? A primeira preocupação de Deus foi abençoar todas as nações. E quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 12, nós vemos aí a promessa de Deus para Abraão. Não era só para ele, nem só para a sua nação, nem só para a sua grei.
capítulo 12 de Gênesis diz assim, versículo 2, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Então nós temos aqui os dois pontos, o tempo em que nós vivemos das bênçãos dos outros, que os outros nos dão a bênção. Então, abençoar-te-ei. Outras pessoas nos abençoam. Mas nós vamos crescer, vamos ser engrandecidos por Deus. E o nosso nome crescerá. E então chegaremos a esse patamar, que é o patamar final. E tu serás uma bênção. Então uma coisa diferente de eu ter uma bênção e eu ser uma bênção. E quando eu sou uma bênção, o meu fim, o fim da minha vida, será como o de Abraão, no capítulo 24. Capítulo 24, veja só, que diz assim, estou abrindo as portas para você compreender, para você entender esta palavra. Capítulo 24 de Gênesis, versículo 1. Ora, Abraão estava velho e de idade avançada, e Jeová, o Senhor, o tinha abençoado em todas as coisas. Então, diz o texto, disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar por Jeová, o Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho. Então Abraão estava preocupado com a sua descendência. E quais foram as promessas de Deus para Abraão? Sempre, veja, no capítulo 12, eu deixo marcado aqui isso para vocês, porque ele sempre coloca aqui, sempre da promessa de Deus, Deus sempre falando da sua descendência. Veja o capítulo 12, verso 7 de Gênesis. Capítulo 12, verso 7. E apareceu Jeová, o Senhor, a Abrão, dizendo, a tua semente darei esta terra. E então Abraão edificou ali um altar a Jeová, que ele aparecera. Então sempre Deus está falando semente. E quando ele vai falando de semente, Abraão começa a se preocupar com essas sementes, que eu mostrei para vocês aqui, no primeiro desenho, que são os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, os filhos de Quetura e os filhos de Levi, os que representam como filho de Jacó, Levi, filho de Jacó, a terceira geração de Abraão, a quarta geração de Tera, o pai de Abraão. Nós temos aí a bênção chegando e, por incrível que pareça, vocês vão perceber, vocês vão entender, vocês vão compreender perfeitamente, isso eu queria que vocês compreendessem, que Deus escolhe os filhos de Sem para abençoar todas essas famílias. Então Abraão, por Quetura, abençoará Jafé. Abraão, por Quetura, abençoará Jafé. E por Moisés, ele abençoará Cão. Olha só que coisa tremenda. Então ele tem que se preocupar com esse Moisés. E ao se preocupar com Levi, olha só que coisa tremenda, ele inclui Moisés. Então Abraão abençoou Jacó, Isaac, abençoou Levi, e por Levi abençoou Moisés. E também no capítulo 25 de Gênesis, ele vai abençoar os filhos de Quetura. Está preocupado com as gerações. Essa bênção, o que Abraão fez? O que ele teve? Quais foram os segredos que Abraão viveu, meus amigos, para ele abençoar 5 gerações diferentes? Que cabedal ele teve, meu Deus. Eu estava preocupado com isso e eu estava pensando sobre isso e é o meu desejo que Deus, quando ele me leve dessa terra, eu tenha deixado para os meus filhos e para os meus netos bênçãos, que eles possam saber que lá atrás houve um Abraão na vida deles. E eu estou construindo isso, estou lutando, batalhando, trabalhando todos os dias, 16 horas por dia, não somente para servir as pessoas do mundo, levando o evangelho, incluindo essas pessoas no evangelho, mas também dando o exemplo dentro da minha casa, abençoando as minhas gerações.
Então, eu quero que você também seja abençoado através deste seminário, que nós estamos apenas começando. Estamos apenas começando. Então, vamos começar, página 4 da apostila. O Maico deve colocar aí para vocês, aí no Face, deve colocar aí no Instagram, onde que você pode adquirir a apostila. Pode baixar agora, só entrar lá, baixa na mesma hora a apostila. Maico, porventura você está... Então, Abraão se tornou um investidor no reino espiritual e material. Abraão se tornou um investidor no reino espiritual e material. Aí nós temos, letra A, Abraão abençoou Levi, página 4. O primeiro a ser abençoado foi Levi. Então, por que que ele entra abençoando Levi? Como é que eu sei disso? Vamos lá para o texto de Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Capítulo 7, verso 9 e 10. Capítulo 7, versículo 9 e 10. Diz aqui: e por assim dizer, também Levi, que hoje recebe dízimo, pagou dízimo na pessoa de Abraão. Verso 10, pois aquele ainda estava nas entranhas do seu bisavô, quando Melquisedeque saiu para encontrá-lo. Essa aqui seria hoje a minha primeira preocupação, que é dizer para vocês esta revelação. Qual a revelação? A revelação é, veja bem, veja bem. Abraão, ao abençoar Melquisedeque, abençoava o sacerdócio futuro em todas as suas facetas, universal, arônico e o próprio nazireado. Mas por que que esse texto mostra que Abraão, por que não tratou de falar de Jacó, não tratou de falar de Isaac, não falou de Quetura, não falou de Moisés, mas embora indiretamente ele estivesse chegando a eles, qual foi a preocupação do autor aos Hebreus quando ele coloca essa primeira parte? Qual é a preocupação do autor aos Hebreus? A preocupação do autor aos Hebreus é entender, veja, que nós entendamos por que a sua família dependeria da bênção sacerdotal. Por que a sua família dependeria da sua bênção sacerdotal. Isso aqui é muito importante. Isso é um fator importante na vida de Abraão. Então, qual foi a primeira preocupação dele? A minha visão, olha só a visão. Toda a minha família, tanto Jacó como Isaac, né, como Levi, toda a nação de Israel viverá debaixo da bênção sacerdotal. E debaixo dessa bênção sacerdotal, eu preciso que eles tenham como um guarda-chuva, uma cobertura na sua vida. A primeira preocupação de Abraão, lá no coração, foi quem vai ministrar para as minhas famílias, quem vai ministrar para Isaac, quem vai ministrar para Jacó, quem vai ministrar para os filhos de Jacó, quem vai ministrar para Simeão, quem vai ministrar para Benjamim, quem vai ministrar para José, quem vai ministrar? Quem vai ministrar para a minha família? Então, qual é a sua primeira preocupação? A sua primeira preocupação seria os negócios de Jacó? Sua preocupação seria cavar os poços que Isaac cavou? Seria vender os bois que Simeão vendia? Meu Deus, primeira preocupação foi, eu preciso resolver isso no capítulo 14. E quando nós vemos aqui, meus irmãos, no ponto, diz assim, o sacerdócio substituía os primogênitos de Abraão. Por isso ele deveria ter a visão sacerdotal na sua família. E em Gênesis capítulo 14, ele abençoou o sacerdócio. Mas vocês sabiam que Abraão, a princípio, começou a oferecer o seu dízimo para o seu sobrinho, que convivia com ele?
como muitos de nós estamos oferecendo os nossos dízimos para os tios, para os amigos ministeriais, que você acha que deve administrar por si mesmo o próprio dízimo do seu sacerdócio, quando eles não são o seu Melquisedeque. Existe o altar de pedras, existe o gasofilácio, que é tipificado por ele, o lugar das ofertas, mas existe o sacerdote que ele mesmo é o próprio altar. E para a gente falar isso, algumas pessoas entendem perfeitamente, outras entendem erradamente, mas Abraão era o altar vivo da sua família. Mas Abraão tinha um altar vivo para ele que o cobria, e esse era chamado de Melquisedeque. O altar vivo de Abraão era Melquisedeque. Veja isso. Então o que aconteceu? A sua preocupação, quando eles começou a conviver no capítulo 13, nós vemos no capítulo 13 de Gênesis, nós vemos Abraão compartilhando com o seu sobrinho e ele ficou rico. E diz o texto no capítulo 13, verso 7 de Gênesis, houve uma grande contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E naquele tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Deus faz questão de mostrar que o nosso testemunho é péssimo quando os pastores brigam entre si, na presença dos cananeus. Por isso eu fico muito preocupado quando eu leio a falta de educação, a falta de entendimento, a falta de percepção, a falta de ética daqueles que começam a meter o pau nos crentes entre si, e os ministros entre si, os crentes contra os pastores, e os grupos de fofoca que colocam ao público aquilo que deveria ser tratado internamente, eles colocam tudo aquilo e vomitam diante dos cananeus. Olha, o verso 7 mostra que os cananeus estavam ali. Por quê? Para assistir a briga dos pastores. É isso que nós temos visto hoje. Vocês nunca vão ver eu falando mal de um pastor, mesmo que ele tenha caído, ou de uma pessoa, mesmo que ela tenha caído ou fraquejado. Jamais. Porque os cananeus habitam na terra. E quando eu entro no Face, no inbox deles, para dizer, não faça isso, eles chamam palavrão. Eles começam a xingar. Porque nós chegamos a um tempo tão difícil, meus amados irmãos, que nós temos que pregar o evangelho de novo para os crentes, pregar o evangelho para os ministros, pregar o evangelho para essas pessoas, porque elas não leem a Bíblia. Os cananeus estão aí, assistindo o vômito dos pastores contra os pastores, os crentes contra os pastores contra os crentes, as indiretas. O que você lê mais no Face são indiretas. Pessoas jogando indireta para os seus próprios parentes, quando deveriam ali resolver os seus problemas longe dos cananeus. Isso é uma coisa muito, muito, muito triste, que eu quero aproveitar para mostrar aqui para vocês. Então o que vocês estão vendo aqui, Abraão, lendo o texto de Hebreus, você então encontra aqui no texto de Hebreus esta parte importantíssima. Não estou pregando, irmãos, estou ensinando a palavra. Aí, veja, no capítulo 7. No capítulo 7, que eu volto a dizer aí de novo, versos 9 e 10, assim por dizer, também Levi, que hoje recebe dízimo, pagou o dízimo na pessoa de Abraão. Então o que vocês estão vendo aqui? Abraão preocupado com o sacerdócio que viria, que haveria na sua casa. Um sacerdócio que abençoaria a sua casa. Então, nós vemos aqui, ele roga a Deus que seus dízimos fossem aceitos. Ele roga a Deus que os seus dízimos sejam aceitos. Letra A. Como ele havia dado os seus dízimos para o seu sobrinho Ló, Deus ficaria sem Levi para ser os levis, né? Que ficaria, toda a tribo ficariam, os levitas ficariam sem
ser os substitutos dos primogênitos na terceira geração. Então, quando ele começa a dar aqueles dízimos para Ló, Ló vai embora para Sodoma. Quando Ló vai embora para Sodoma, Abraão percebe que os seus dízimos foram dados numa canoa furada, que foram dados para um saco furado. Então ele percebe como que eu terei a minha bênção, que a bênção tem mais de 20 bênçãos que vêm através do dízimo. Não quero falar sobre isso agora, mas eu estou com outro objetivo. E qual é o objetivo? Como ele havia dado os seus dízimos para seu sobrinho Ló, então o que nós vamos ver aqui? Que Levi nunca seria alcançado. Então quando você distrai a sua bênção e oferta no altar errado, automaticamente você está deixando de alcançar o Levi da sua terceira geração e de Tera para ele a quarta geração. Então, automaticamente, ao entregar o dízimo, quando ele estava dando o dízimo para o seu sobrinho, Levi estava sem a sua bênção futura. Levi ainda iria, porque ele estava nos lombos de seu bisavô, ele estava nos lombos de Abraão, e quando ele estava desviando a sua bênção, ele estava deixando de abençoar o seu bisneto. Olha só que coisa tremenda. Quantos pais estão fazendo isso, borrifando a sua bênção? Outro dia, o irmão falou assim: pastor, é muito dinheiro, é 100 mil reais que eu tenho que dar na minha igreja, então eu vou borrifar aqui o dízimo, vou dar 10 mil para o fulano de tal, 5 para um, 10 para outro, vou mandar lá para os meninos lá de São Paulo, vou mandar para os meninos de Belo Horizonte, vou mandar para as crianças de Belém do Pará. E eu disse para ele: você está borrifando seu dízimo? Ele disse: não passa pelo altar. E nem é para um altar vivo como o Melquisedeque. Ele disse: o que significa isso, pastor? É que Deus também vai borrifar a tua bênção quando ele responder a essas ofertas, porque elas não são dízimos. Ele ficou tão preocupado e olhou para mim e disse: pastor, então quer dizer que muitas pessoas serão abençoadas, mas essas bênçãos não cairão sobre a minha vida? Não, porque da mesma forma como você borrifou o futuro de Levi, você vai ver que muitos vão ser chamados, mas essa bênção não alcançará ninguém da sua família. Você alcançará em muita necessidade. Este que virá ser o Levi passará por muitas necessidades. Você que está me ouvindo agora deve parar para pensar. Parar para pensar e compreender e entender o que você está fazendo para alcançar sua terceira geração, a geração que cuidará do sacerdócio da sua casa, da sua família, da sua descendência, da sua semente. Primeira preocupação de Abraão. Então o que Deus fez? Por causa da fé de Abraão, ponto B, por causa da fé de Abraão, depois de sua conversão à promessa de Deus, Deus mudou a sua sorte. E como Deus mudou a sorte de Abraão? Deus criou uma guerra para trazer os bens de Ló e os dízimos de Abraão, para Abraão redirecionar os seus dízimos para Melquisedeque. Eles já tinham, olha só que coisa tremenda no capítulo 14. Quando você vê a guerra dos reis, você percebe a importância dos bens de Ló. Você que está me ouvindo aqui pelo Face, no grupo Pais e Filhos, e você que está vendo aí a herança Pais e Filhos, que está me vendo agora, você que está me ouvindo ao vivo aqui no YouTube, veja só que coisa tremenda, a importância dele trazer de volta. A Bíblia diz que os reis, quando eles levaram cativo Ló, olha só o texto, diz assim no capítulo 14, verso 8, na guerra, vai passando, aí vai e diz o verso 11, e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento e se foram. Mas a Bíblia é muito clara, e diz assim no verso 12, e tomaram a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, Então, qual era o propósito de Deus ao usar essa guerra, essa batalha? Qual era o propósito de Deus ao usar essa guerra? Qual era o propósito?
O propósito, meus irmãos, era trazer de volta os dízimos de Abraão que ele havia dado a Ló. Tudo agora que, como Abraão vai para a guerra e ganha aquela guerra, e quando ele resgata Ló os seus bens, todos os bens que ele recebeu na guerra são botins. Inclusive seu próprio sobrinho. Eu posso imaginar ele na grade, na prisão, quando Abraão está trazendo aquele grande contingente de riquezas, Ló dizendo: a minha riqueza, cuidado com a minha riqueza, porque ele era muito avarento. Então, meus amados, o que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui? Deus dando uma oportunidade, arranjando uma encrenca, uma guerra, uma batalha, para que ele pudesse trazer de volta os bens e redirecioná-lo ao altar vivo que é Melquisedeque. Esse altar vivo, olha aqui, que é muito importante que vocês observem esse princípio importante. Você que tem dado os seus bens para pessoas que não representarão nenhuma bênção, nem dirão, nem anunciarão, nem estabelecerão nenhuma bênção sobre a sua vida. E o Levi nunca existirá na sua história. O Levi nunca aparecerá. Aí quando chegar no dia do propósito de Deus, ele disse: mas eu tinha um Levi na tua vida, lá em Hebreus, capítulo 7, verso 9 e 10. Mas como você direcionou a sua herança para o seu sobrinho, ele foi para Sodoma, porque o seu coração, o coração da mulher dele, eram corações que estavam destinados à carnalidade, à vida mundana, à vida dos subterfúgios contra Deus, das desculpas contra o culto de Deus. Então seu Levi nunca nascerá. Esse princípio é muito importante. Essa é uma preocupação que você tem que ter. O que você está pensando agora? O que deve estar passando pela sua mente, pela sua cabeça? O que está acontecendo aí no seu coração? Agora, veja só que coisa tremenda, meus amados irmãos. Primeira preocupação de Abraão, ele tinha que abençoar quem? Tinha que abençoar Isaac, tinha que abençoar Jacó, e tinha que abençoar os filhos de Quetura. Mas a primeira preocupação bíblica é: Abraão, primeiramente, estabeleceu um princípio. Eu colocarei a bênção nas mãos de Melquisedeque para que o Levi da minha vida e da minha descendência exista. E com isso exista o Moisés. Você pode imaginar isso, meus irmãos? Olha só que coisa tremenda. Ele foi abençoado tanto. E a bênção dele, quando chega no capítulo 24, verso 1, que eu já li para vocês, e a bênção, capítulo 24, e Abraão era avançado em idade, diz o texto, já velho e avançado de idade, mas o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Então, esse homem vai ter uma riqueza tão grande, e no meio dessa riqueza ele vai distribuindo essa riqueza. Você não tem nada na conta. Não, porque eu sou Abraão, eu estou distribuindo, eu sou um distribuidor de riquezas. E por causa disso, eu vou ter um Isaac, eu vou ter um poço para Isaac. Eu vou ter riquezas na casa de Labão para Jacó. Eu vou ter riquezas em Midian para Moisés, que é filho. Veja só, o Jetro, que vai se tornar o grande homem na vida de Moisés, é filho de Quetura. Meu Deus, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Oh, glória a Deus. Primeira preocupação, Anderson de Paula. Primeira preocupação Tiago Silva, a primeira preocupação, veja só, foi Levi. Foi o sacerdócio, foi o tabernáculo. Meu Deus, a primeira preocupação dele. E logo a seguir, no capítulo 25, ele abençoa Quetura, porque de Quetura vai sair Midian. Midian vai sair o Jetro, e o Jetro vai ensinar Moisés todos os segredos dos sacrifícios, todos
os segredos dos preceitos da futura lei que Deus dará a Moisés, mas a prática ele já viu na casa do seu sogro, em Midian, filho de Quetura. E como ele chegou a ter tudo isso, meu Deus? Tiago Quirino, Bruno, Michael de Paula, vocês precisam adquirir a apostila de 60 páginas. Todos vocês precisam adquirir a apostila de 60 páginas. Vocês vão ser muito abençoados. Tudo isso que eu estou falando está aqui. Então, o que acontece? Abraão roga a Deus. Deus, redireciona o que eu fiz de errado, o que eu fiz até hoje. Os irmãos estão entendendo que se Ló continuasse com os dízimos de Abraão, ele nunca chegaria a Melquisedeque. Nunca chegaria a Melquisedeque. Melquisedeque não abençoaria Abraão. E nos lombos de Abraão estava Levi. Hebreus capítulo 7, verso 9 e 10. O que você está fazendo, meu Deus? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual é o mistério? Essa apostila, essa aqui é uma apostila assim, para quem é ministro da palavra, para quem ensina a palavra, esse assunto é muito importante, meus irmãos. Ensine isso nas suas igrejas, marque terças-feiras, quintas-feiras, para falar sobre esse curso. Você está autorizado a reproduzir este curso. Esse curso é importante, é para a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Irmãos, quantas pessoas estão administrando os seus recursos espirituais? Quantas pessoas estão administrando e borrifando as suas bênçãos espirituais, entregando as suas bênçãos, dedicando, enterrando as suas bênçãos em Ló, e Ló está indo para Sodoma e Gomorra. E o seu Levi nunca nascerá. Essa é a mensagem de hoje, é a palavra de hoje, é a palavra forte de hoje. Qual foi a preocupação? Então o que Deus faz? Deus cria uma guerra. Deus cria uma guerra no capítulo 14. Diz o texto aqui no capítulo 14, que houve uma rebelião entre os reis ou contra outros reis. Capítulo 14, verso 1, aconteceu naquele tempo, Anrafel, Arioque, Kedalaomé, Tidal, fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admar, e Semebe, rei de Zeboim, ao rei de Bela, que é Zoar. E todos esses juntaram no vale de Sitim até o mar salgado. Para que Deus criou essa batalha? Para tirar, desenterrar os dízimos de Abraão que estavam na vida de Ló. Deus vai arranjar uma encrenca para trazer de volta aquilo que você enterrou na vida de pessoas que não representam altares, não representam nenhum tipo de altar na sua vida. Você enterrou. Então vem Melquisedeque. Quando Abraão tem as riquezas, Deus então diz: Melquisedeque, vai agora ao encontro de Abraão. Encontra-te com Abraão. Ele se encontra e Abraão toma os seus dízimos de tudo, incluindo tudo o que era riqueza daquilo que ele tinha que devolver, que ele ia devolver pela graça, não por direito, porque como ele ganhou a guerra, tudo era botim dele. Se ele vai devolver, como ele disse para o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, ele fala essa frase, ele diz essa frase aqui no capítulo 14, já aqui no finzinho, ele diz assim, juro que nem um fio ou coisa alguma de tudo que é teu. Ele disse isso pela graça, porque tudo pertencia a Abraão. Tudo aquilo pertencia a Abraão. Tudo pertencia a Abraão. E Abraão dava se ele quisesse, daria se ele quisesse. Mas ele foi cheio da graça e devolveu. Mas o dízimo de tudo ele não deu, nem devolveu para Ló. Ele entregou para Abraão. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é muito importante. Então, a primeira preocupação, Abraão se tornou um investidor no reino espiritual. E quando ele entrega, diz o texto no capítulo 14, olha só isso aqui, capítulo 14, ele diz assim, vou pagar os meus mancebos que guerrearam comigo, verso 24. Aí ele diz assim, versículo
18. E Melquisedeque, olha só o texto, olha só o texto, olha só o texto. E Melquisedeque, veja aqui o texto, verso 18. Rei de paz, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Para quem você deve, quem te dá o teu pão, quem te dá o teu vinho? Quem te dá a palavra e quem te dá a tua comunhão? Quem ministra sobre ti o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, né, que é o tipo do sangue do Senhor Jesus, que foi a nossa santificação no propiciatório celestial, depositado por Cristo, quando ele entrou ali em Isaías 63, 1-3, que ele passou por meio dos querubins, entregou o seu sangue, depositou o seu sangue da nossa redenção, o preço da nossa redenção e o sangue da santificação, porque a santificação é de Cristo e a santidade é nossa, a nossa responsabilidade. E então diz o texto no capítulo 14, 18, Melquisedeque, rei de paz, trouxe pão e vinho, pois ministrava como sacerdote do Deus Elion, que estou lendo a minha versão missionária, Deus Elion, Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão do Deus Elion, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Elion, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Só quem tem seus inimigos entregues nas suas mãos pode depositar o seu dízimo no altar correto, diz aqui o texto. E aqui tem um texto aqui que e abençoou Abrão. Então, só as pessoas benditas dizimam. Só as pessoas que conhecem um El Elion, o Deus Elion, o Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo. Esse é o texto lá do Salmo 91, do Altíssimo, do El Elion, que é o Deus Altíssimo do Salmo. Eu coloquei aqui de propósito para que vocês saibam que a Bíblia missionária, eu restaurei todos os nomes de volta, todos os nomes de Deus no seu lugar. Não coloquei só Senhor, 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 com letra maiúscula. Não, Senhor. Eu coloquei, inclusive, no tetagrama, eu coloquei o que vale ao tetagrama, o J, né, o H, depois o Vav, depois o H, que o equivale ao H é o rei que equivale ao H para nós. Então, eu coloquei ali o J, coloquei o H, o Vav e um outro H. E depois eu coloquei entre o J, o H, o E, e entre o Vav, que é o Vav, que é a letra hebraica, e o outro rei, que equivale ao H, eu pus o O. Jeová, e pus o A. A letra A pequenininho, eu pus em letras minúsculas, né, as vogais, e coloquei o tetagrama ali. Quem entende isso sabe perfeitamente que eu estou daquilo que eu estou falando. Quem não entende, não entende. Talvez um dia vai entender. Então, muito bem. Isso, algumas pessoas aí, o texto da classe de hoje está na apostila. Adquira a apostila. Procure adquirir a apostila de qualquer maneira para que você seja abençoado amanhã na segunda classe, em nome do Senhor Jesus. Então, aí vem, Abraão investiu em Isaque. Abraão investiu em Isaque e abençoou o ponto. Primeiro ele investiu em Levi, a terceira geração. A resposta disso é, por que Levi? A resposta disso é, porque ele tinha que investir primeiro no sacerdócio. Depois ele vai investir em Isaque. E essa visão da vida de Isaque será a próxima aula a partir de amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor te abençoe de forma extraordinária, que amanhã ao meio-dia, se nós tivermos que passar mais um dia de classe, não tem problema, nós faremos mais um dia de classe, em nome de Jesus. Faremos mais um dia de classe e vocês serão abençoados. Mas não se preocupe, porque nós estamos indo bem, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero abençoar todos vocês que fizeram parte desse primeiro dia, entendendo esse primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é Hebreus 7, 9 e 10. Abraão investiu em Levi. Levi estava nos seus lombos quando ele encontrou a Melquisedeque. Retirou aquilo que ele havia dado. Deus mesmo fez isso.
e trouxe de volta aquilo que Abraão havia dado erradamente, para que ele pudesse colocar nas mãos do altar vivo chamado Melquisedeque. E assim ele está trazendo a vida, trazendo a história, a nação sacerdotal. Ele está trazendo de volta a nação sacerdotal em Levi. Que Deus em Cristo possa, Deus em Cristo possa fazer você compreender e entender que a sua primeira preocupação tem que ser o sacerdócio. A sua primeira preocupação não tem que ser os poços de Isaac, nem sejam os bois e as vacas de Jacó, não, e nem as riquezas dos filhos de Quetura. Não, a sua primeira preocupação tem que ser com o sacerdócio. Seus bens, sua vida. Como que você vai conseguir ter recurso para deixar para a sua terceira geração? Primeira aula de hoje, olha só, é você se preocupar com o sacerdócio. Quando você se preocupar com o sacerdócio, veja bem, Deus vai fazer com que todos os dinheiros que você deu, todos os recursos que você gastou, você possa, então, abençoar a vida sacerdotal da sua família. A vida sacerdotal da sua família entrará na história. Por quê? Porque você, como o sacerdote, o Abraão da sua história, o Abraão da sua família, está preocupado com o Levi, você vai retirar do lugar errado os recursos espirituais que você tem enterrado e colocar na vida de Melquisedeque. Então Melquisedeque te abençoará. E ao abençoar você, ele abençoará a sua terceira geração, a geração do sacerdócio. Essa é a primeira aula, a primeira aula. Se nós tivermos que ter 3 ou 4 aulas, não tem problema. Nós vamos estar prontos para fazê-lo. Mas essa é a primeira aula. E eu quero que Deus em Cristo te abençoe de forma extraordinária. O Senhor Jesus Cristo se importa com você. Não se esqueça disso. Nós estamos aqui com o nosso coração abençoador, para abençoar a sua história, abençoar a sua vida, que você possa pensar agora, Deus vai abençoar os meus filhos, porque eu me preocupei primeiro com o sacerdócio. Abraão se preocupou primeiro com o sacerdócio. Quando ele se preocupa primeiro com o sacerdócio, então Deus abençoa a sua terceira e quarta geração. Essa é a primeira aula. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Falem com mais pessoas e outras pessoas possam participar deste curso em nome de Jesus.